Oi, pessoal! E aí, tudo certo? Como é que foi a nossa aula? Gostaram? Eu espero que sim, hein? Então, vamos revisar, porque chegou o momento da gente revisar. Então, vamos revisar essa aula. Na aula de hoje, nós falamos sobre os verbos regulares. Por que eles são regulares? Porque eles seguem um modelo. Eles têm um modelo a seguir em todas as conjugações, seja na primeira, seja na segunda ou seja na terceira conjugação. Eles vão seguir o mesmo modelo. A primeira conjugação, AR, a segunda, ER e a terceira, IR. Então eu tenho que sempre lembrar disso. Os verbos regulares são aqueles que obedecem às regras de conjugação iguais, seguem um modelo. Nós vimos nessa aula uma tabela a qual atende esse modelo da primeira, da segunda e da terceira conjugação. Se o verbo for regular, eu vou mudar somente o radical, como é o caso do verbo amar, como é o caso do verbo vivir, como é o caso do verbo correr. Então, a gente vai mudar somente o radical, já que as terminações serão as mesmas, tendo em vista que nós estamos falando de verbos regulares. Então, o verbo regular é aquele que segue a mesma conjugação. Certinho? Nós também falamos dos verbos pronominais. Quem são os verbos pronominais? São aqueles que são conjugados com o pronome reflexivo ou chamado também de pronome oblíquo, aonde a ação do verbo faz parte dele, ou seja, ele pertence ao próprio verbo. Nós falamos dos verbos reflexivos, aonde a ação ela é uma ação reflexiva. Por quê? O verbo vai praticar, o verbo vai receber. Na verdade, quem pratica e quem recebe é o sujeito por meio do pronome, certo? Nós falamos também nessa aula sobre a diferença, na verdade, sobre os verbos haver, tener e ser. E eu também falei um pouquinho sobre o verbo estar. Nós sabemos que o verbo haver é aquele que dá que existe. Você pode substituir pelo verbo existir. E aí ele vai ser conjugado só no presente, no passado ou no futuro. Só que ele não é pessoal, é existe ou existem, certo? Presente, passado ou futuro. Já o verbo tener, ele dá a ideia de posse e ele é pessoal, sendo conjugado em todas as pessoas. E o verbo ser, ele é estado e ele serve para quê? Para descrever, para identificar, para valorizar algumas palavras. E na aula de hoje nós também vimos algumas expressões da Colômbia. Vamos lá rapidinho conhecer algumas expressões típicas deste país. Certinho, primeiro ano, e agora chegou aquele momento a qual você vai ter que trabalhar. Que momento é esse, primeiro ano? É o momento da sua atividade, aonde você faz atividade, aonde você busca lá as suas ferramentas de pesquisa e coisas do tipo, aonde você faz a sua pesquisa, aonde você está lá disposto, você vai pegar o seu caderno, vai pegar o seu material e vai pesquisar. E claro, como vocês já sabem, se tiver dúvidas, vocês vão mandar que eu ou a professora Tainá iremos responder. Lembrando, meninos, que essa é a nossa última aula da unidade 1. As próximas aulas já serão as nossas revisões.
tanto a revisão da nossa avaliação geral e para aqueles que, por um acaso, ainda irão ficar de recuperação, que eu acho que não vai ficar ninguém, vai ter uma revisão também para a avaliação de recuperação. Então, se liga nas nossas aulas, presta atenção. Se ficou dúvidas, manda aqui que a gente vai responder. Não esquece, ficou com dúvida? Manda. Não leva dúvida para casa, viu? Manda tudinho que nós vamos responder. Então, galera, vamos lá para a nossa atividade. E aí, como é que foi? Fácil, não é? Gente, aluno da mediação, como dizem, é aluno da NASA, é um aluno diferenciado, é um aluno que faz acontecer. Então, vamos responder as nossas atividades? Vamos tirar as dúvidas que ainda possam ter surgido nesse percurso com as atividades? Vamos lá, então, primeiro ano, tirar as dúvidas. Se ao início de uma frase temos a seguinte: solo vives para el trabajo. Se nós acrescentarmos o nosotras, que é a primeira pessoa do plural, e como nós estamos falando lá de um verbo regular, que é o verbo vivir, eu até coloquei lá para vocês, qual seria a forma correta? Lembramos que nós temos que identificar sempre aqui a sua vogal temática. Então, eu tenho aqui o verbo vivir, certo? Ele pertence à terceira conjugação. Como que nós vamos conjugar? Yo, vamos observar aqui. Vivo, tú vives, él vive e nós outros ou nosotras. Como é que fica? Vivimos ou viveremos? Nós outros viveremos. Viveremos. Olha a terminação aqui da primeira pessoa do plural. Então, é claro que a resposta é a letra C, certinho? Então, é só observar esse contexto, já que nós estamos falando de um verbo regular. Quando se trata de regularidade, tudo é mais fácil. Poder afirmar-se que o verbo amo, que na verdade está conjugado em que? O verbo, nós temos aqui o verbo conjugado. Ele vai pertencer, deixa eu ver aqui, ao que ele vai pertencer. Prestem atenção. Ele vai pertencer ao verbo amar, que é aquele conjugado da primeira conjugação, cuja vogal temática é a. E ele vai estar conjugado, olha bem aqui, yo, vamos ver aqui, amo, mi casa. Yo amo mi casa. O que nós temos aqui? Uma afirmação. Em que momento? Presente, passado ou futuro? Eu amo. É agora. Eu amei ou eu amarei? Na verdade, é o do presente. Por quê? Porque eu amo agora. Então, eu amo mi casa. Então, é claro que esse verbo está conjugado no presente do indicativo, certo? Pode afirmar-se que o verbo soy está conjugado em que? Primeiro, nós temos que lembrar que nós estamos falando do verbo ser, certo? A mesma situação lá do verbo amar. Yo
Sou o quê? Já sou professora. É uma afirmação, não é? Se é uma afirmação, ela é agora, ela já aconteceu ou ela vai acontecer? Se eu estou afirmando nesse momento, então eu estou fazendo uma afirmação de presente deste momento. Então, se é presente, a resposta é presente do indicativo. Beleza? Certo? Até aqui? Vamos continuar. E agora, complete a lacuna com a conjugação correta do verbo haver. Lembrando que o verbo haver, ele dá a ideia de que o verbo haver, quando nós falamos dele, nós sabemos que nós estamos falando de existir. E ele é um verbo impessoal. Quando nós falamos dos verbos impessoais, impessoal. Quando nós falamos dos verbos impessoais, nós temos que lembrar o seguinte: eles não têm relação com as pessoas verbais, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Mas eles têm uma relação indireta com as pessoas do discurso. E eles vão ter uma relação com o presente, o passado e o futuro. Então, qual é que vai ficar aí? Em minha equipe, há mulheres? Será que vai dar certo esse há mulheres? Pensa aí comigo. Há mulheres. Ficou estranho, não ficou? Responde aí para mim. Tenho certeza que ficou estranho para vocês também. Em minha equipe, hemos mulheres. Porque ele está concordando. Existimos mulheres, mas não existem ou existem? Então, só pode ser, olha bem aqui, ó, presta atenção, só pode ser ai, mulheres, já que ele é impessoal e não tem uma relação direta com os pronomes pessoais. Então, a resposta é a letra C, beleza? E agora, presta bem atenção, nós vamos falar de Enem. Mas antes da gente ir lá para a questão do Enem, eu quero dar algumas dicas para vocês. Na verdade, eu quero lembrar vocês de algumas situações em relação à prova do Enem de língua espanhola. Professora, mas eu ainda não vou fazer o Enem. Não tem problema, você vai fazer em algum momento da sua vida escolar essa prova. E você tem que lembrar o seguinte, lá são 5 questões de língua espanhola. Estas 5 questões, elas estarão ali nos seus enunciados em língua espanhola. Professora Aila, eu nunca estudei espanhol. Não tem problema. Por quê? Você não é tradutor. Você vai estar ali para contextualizar o conteúdo. Você vai estar ali para compreender do que se fala e como se fala. Por isso que nós estudamos ainda separadinhas essa questão gramatical, sujeito, substantivo, adjetivo, artigo, pronome e assim por diante. Você tem que lembrar o seguinte, lá no dia da prova do Enem, é como se você colocasse tudo dentro de um caldeirão e fizesse uma sopa. E aí, a partir desse momento, você vai contextualizar e não traduzir. Por isso que é tão importante você estar atento aos detalhes. Sabe por quê? E vocês já devem saber, na verdade, o texto, ele está o tempo todo conversando conosco. Quando eu pego um texto, seja em língua espanhola, seja em língua portuguesa, de cara a gente já consegue perceber algumas situações. Se é um texto formal, um texto informal, se é uma poesia, um conto, uma novela, uma história em quadrinho, usa-se da linguagem verbal, escrita ou não verbal, através de imagens, de figuras, de placas. Então, tudo isso, aluno do primeiro ano, tem que estar aqui, ó, na sua memória, porque isso é contexto. Então, vamos lá para a nossa questão do Enem?
Vamos lá, preste atenção aqui. Essa questão é realmente uma questão, não é adaptada, mas do Enem de 2016. E de cara, nós já temos aqui a linguagem não verbal. Na verdade, não é nem a linguagem não verbal, perdão. Nós temos uma linguagem mista. Por que linguagem mista? Nós temos a imagem e nós temos uma frase. Então, é uma linguagem mista. Non supe que ponerme e me puse feliz. Ou seja, prestem atenção, nós não vamos traduzir, mas nós vamos observar o que te deixa feliz. Não sei como, é mais ou menos assim, né? Mas estou feliz. Nesse grafite realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. E já na segunda, vamos observar o que ele indica. No supe o que poner-me. Não sei o que colocar, porém me coloquei feliz. Feliz é o que, galera? Feliz é uma característica. Se é uma característica, significa que representa estado. Você poderia substituir aí de forma bem sutil esse puse e por soy e soy feliz. Então, eu teria ali um estado. Então, a resposta é a letra B, mudança de estado. Vocês viram aqui, olha, o enunciado, ele deu todas as dicas. A gente não precisou nem sofrer voltando lá para verificar algo. Beleza? Certinho? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aproveitado e que não tenham ficado com dúvidas. Mas caso isso tenha acontecido, manda aqui que nós vamos ter o maior prazer em respondê-los. Meninos, foi um prazer estar com vocês em todas as nossas aulas, já que a segunda unidade já está batendo na nossa porta e a professora Tainá virá para desfrutar de tão gostosa companhia que é dos alunos da mediação tecnológica. Então, até a próxima, ou seja, até a revisão para a nossa prova ou ainda para aqueles que vão fazer a recuperação. Até lá também. Gente, foi um prazer. Tchau, tchau e até a próxima.